A aproximação ao Apocalipse. 4. Introdução quarta. Hermenêutica do Apocalipse. Uma colher adequada. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Vamos abrir no primeiro capítulo. Nas duas ocasiões anteriores fizemos uma introdução necessária relativo às considerações de alta crítica, ou seja, relativo ao autor do livro, etc., e o relativo também à baixa crítica em relação com os textos, a transmissão textual do século I até hoje deste precioso livro e sua canonicidade. Hoje, antes de entrar, com a ajuda do Senhor, se Ele assim nos conceder isso, verso por verso, capítulo por capítulo, queria fazer uma consideração geral sobre o livro, não mais sobre a autoria, nem tampouco dos manuscritos em que se conteve, mas sobre o próprio livro e a respeito das ferramentas que necessitamos, com a ajuda do Senhor, para entendê-lo. Tínhamos mencionado na vez passada que a sopa vem em um prato e nós tomamos com uma colher. A sopa é o alimento. A sopa é o conteúdo. A sopa tomamos por meio da exegese, ou seja, lendo e entendendo, com a ajuda do Espírito Santo e sua promessa, este livro que é para todos seus servos. Mas claro que essa sopa vem em um prato, ou seja, em um documento que é a Bíblia, que tem uma história, que aconteceu muitos combates e prevaleceu sobre esses combates e ataques. E isso é o que tratamos na vez passada. A vez passada, se tratou algo do prato em que nos vem o livro. Mas antes de passar a tomar a sopa, vamos tratar da colher, ou seja, da ferramenta da hermenêutica necessária a se levar em conta para ler este livro. Ou seja, o prato é a bibliologia em seus aspectos de alta e baixa crítica, a autoria, a legitimidade, a canonicidade, a transmissão textual, que é a base destas traduções. Esse é o prato. E a hermenêutica, que é a arte ou ciência da sã interpretação. O conjunto de normas, métodos, princípios, regra para interpretar sadiamente. Essa é a hermenêutica, essa é a colher. Então, necessitamos também nos valer de uma colher adequada para tomar esta preciosa sopa, este alimento do Senhor. O corpus da revelação. Hoje não vamos estar fazendo uma exegese ordenada dos versos, mas olhando somente de maneira geral o livro, olhando sua localização dentro do contexto de toda a revelação. Vocês recordam uma frase que disse o apóstolo Judas Tadeu Lebeu, irmão do Senhor Jesus e de Tiago, e eu quis, fazendo um paralelo com o Apocalipse, ler essa expressão de Judas. Ao final do verso 3 da epístola, ele diz pelo Espírito Santo uma expressão que é a seguinte: a fé que foi uma vez dada aos santos. Essa frase significa muito. Essa frase significa que não virá depois da primeira geração apostólica uma revelação nova, uma suposta nova revelação com um anúncio novo. O que Deus tinha que anunciar, a nossa fé, já foi anunciado. A fé já foi dada uma só vez, e não temos que acrescentar nada novo. Todo o conteúdo do que Deus revelou já saiu do coração de Deus. Seu registro já está inspirado e já está contido nas Sagradas Escrituras. Claro que daí por diante o Espírito Santo vem a nos iluminar, a nos dar revelação do que está escrito na palavra. Mas não vai aparecer uma nova Bíblia. Qualquer outra suposta Bíblia, qualquer outro livro, seja o Corão, seja o livro de Mórmon ou qualquer outro escrito que pretenda trazer um novo evangelho, é declarado anátema por parte de Deus, por parte de sua palavra. O apóstolo Paulo disse que nem sequer eles, os apóstolos, nem sequer um anjo do céu, assim se chame Moroni, ou pretenda ser Gabriel, nem sequer um anjo do céu pode anunciar um evangelho diferente de que revelou Jesus Cristo e que anunciaram os apóstolos. Não é um evangelho dos apóstolos, é um evangelho de Deus por Jesus Cristo. E o Pai disse: Este é meu Filho amado, em quem tenho complacência. A ele ouçam. E o Senhor já revelou tudo o que tinha que revelar.
A palavra de Deus já está completa. O corpus da verdade já foi manifestado, já está escrito. Agora, o que podemos fazer é procurar penetrar nele, entendê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Mas uma revelação nova, que venha a tirar, ou a adicionar, ou a modificar o que temos na Bíblia, não pode acontecer. Deus já pronunciou um anátema sobre qualquer outro pretendido evangelho, ou anúncio diferente ao que ele já anunciou. Os apóstolos já anunciaram, e o Espírito Santo inspirou o registro, e já está escrito na Bíblia. Por isso se fala da fé que uma vez foi dada aos santos. É lógico que esse processo de revelação de Deus durou muitos anos. Deus já revelou algo ao primeiro homem, e o que Deus revelou ao primeiro homem já foi registrado na Bíblia. E logo já houve todo o processo dos patriarcas, todo o processo de Moisés, de Israel no deserto, de Israel em Canaã, de Josué, dos juízes, dos profetas. Logo veio o cativeiro babilônico. Então veio o período de Esdras. Logo veio João Batista anunciando a vinda do Messias. E veio o Messias cumprindo as profecias, conforme a uma primeira vinda que tinha que ser para pagar o preço de nossos pecados, conforme a tipologia e a profecia, e ressuscitar ao terceiro dia ante testemunhas e enviar o Espírito Santo e os apóstolos. Com a morte do último dos 12 apóstolos do Cordeiro, que foi o apóstolo João, fechou-se o cânon das Sagradas Escrituras e se completou o corpus da verdade. A fé que tinha que ser revelada. A fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, não estamos esperando revelações novas, mas somente penetrar, com a ajuda do Espírito Santo, na revelação que já está completa, já foi dada e já está na Bíblia. Foi precisamente do apóstolo João o encargo de completar o cânon das Sagradas Escrituras. O livro da consumação. O apóstolo João foi aquele que o Senhor escolheu para que escrevesse os últimos livros da Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito seu evangelho, mas o Espírito Santo moveu o apóstolo João para que ele escrevesse coisas que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas tinham escrito. Ou seja, com o evangelho segundo o apóstolo João, completam-se os evangelhos. As últimas cartas ou as últimas epístolas que foram escritas também foram as do apóstolo João. O apóstolo João foi o último a escrever. Ele escreveu praticamente aos fins do século I. E também o Apocalipse é o último livro profético e o último livro apocalíptico da Bíblia. No Antigo Testamento já tínhamos alguns livros apocalípticos, especialmente Daniel, que é considerado um apocalipse veterotestamentário. Também Ezequiel e também Zacarias. Estes 3 profetas têm características apocalípticas. Apoiado nesse apocalipse, principalmente o de Daniel, depois, no período intertestamentário, surgiram outros apocalipse espúrios, tratando de apresentar uma visão futurista, escatológica, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Não estão no cânon das Sagradas Escrituras. Podem-se ler, apoiam-se em questões do Antigo Testamento, mas não são o próprio Antigo Testamento. Logo, no Novo Testamento, há algumas passagens apocalípticas do próprio Senhor Jesus, por exemplo, os que aparecem em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 17, em Lucas 21. Essas são passagens de tipo apocalíptico do Senhor Jesus. Mas o Apocalipse por excelência, o Apocalipse que culmina a revelação, é este Apocalipse do apóstolo João que foi colocado no final da Bíblia. Eu acredito que essa é a localização melhor que se pode dar a este livro. É possível que o Evangelho e as Epístolas tenham sido escritas por João um pouco depois, para completar a revelação sobre o Senhor Jesus, mas a culminação da Bíblia, ali onde se termina todo o desenvolvimento do programa de Deus, dá-se no Apocalipse. O Apocalipse é o livro onde aparece a colheita final, ou seja, tudo o que se semeou em Gênesis, no Pentateuco, tudo o que foi desenvolvendo-se no trabalho de Deus, na economia divina, ao longo de todos os séculos, tem uma culminação no Apocalipse.
Podemos dizer que o Apocalipse é o livro da consumação. É um livro principalmente, não unicamente, mas principalmente escatológico. A revelação divina trata a respeito de Deus, trata sobre o Messias, trata a respeito da queda, a respeito da salvação, trata a respeito da Igreja. De maneira que várias das matérias da teologia sistemática encontram em outros livros da Bíblia seus principais conteúdos. Mas, dentro da teologia sistemática, o último em tratar-se é a escatologia, a que trata da consumação das coisas. Existe um sentido na história e existe um propósito eterno de Deus, que é o que dá sentido à história. É um Deus soberano e um Deus que muitas vezes profetizou e suas profecias se cumpriram. Mas temos também profecias para o futuro, e o livro que contém as profecias finais é precisamente o livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro onde estão todos os terminais da Bíblia. O que quero dizer com todos os terminais? Coisas que começaram a ser reveladas de Gênesis e em outros livros ao longo da Bíblia foram tendo um desenvolvimento. A revelação foi progressiva, foi acrescentando algum detalhe mais à revelação, até que toda a revelação culmina no Apocalipse. Tudo o que começa em qualquer outro livro da Bíblia tem sua terminação no Apocalipse. No Apocalipse, encontramos o final definitivo da mão de Deus de todos os assuntos. Deus dá conclusão a todos os assuntos e revela isso no livro do Apocalipse. Ou seja, para o Apocalipse, para se ler e entender, precisa-se levar em conta toda a Bíblia.